Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Pergunta de João Batista e testemunho que lhe presta Jesus. João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os ao Senhor perguntando: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Os homens, chegando junto dele, disseram: João Batista nos mandou perguntar: És aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nesse momento, ele curou a muitos de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos e restituiu a vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho, e feliz aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Tanto mais somos incitados a buscar o Salvador, quanto mais se abate sobre nós a necessidade. Por isso, João manda seus discípulos a Cristo depois de ser mandado ao cárcere, pois é então que mais precisariam de Jesus. Com efeito, segue: João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os ao Senhor perguntando: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? São Beda. Não diz: És tu que vieste, mas és tu aquele que há de vir? Quer dizer: diz-me, já que em breve serei assassinado por Herodes e hei de descer aos infernos, se devo anunciar também nos infernos a tua vinda, como anunciei na terra, ou se isso não convém ao Filho de Deus e hás de mandar outro para esta sagrada missão. São Cirilo. Mas devemos rejeitar completamente tal opinião. Com efeito, em nenhuma parte das Sagradas Escrituras lemos que João Batista anunciou de antemão aos habitantes dos infernos a vinda do Salvador. É certo dizer, não há dúvidas, que o Batista não desconhecia a virtude do mistério da encarnação do unigênito, e por isso sabia, junto com os outros, que Cristo haveria de iluminar os residentes do inferno quando, por todos os homens, tanto vivos quanto mortos, provasse da morte. Mas como as palavras das Sagradas Escrituras predisseram que ele viria como Deus e Senhor, e ademais alguns foram enviados como num séquito de servos antes de Cristo, por isso é que Jesus era chamado pelos profetas de Salvador e Senhor, que vem e há de vir. Conforme aquela passagem: Bendito que vem em nome do Senhor, e em Abacuque: Em breve o que há de vir virá e não tardará. Portanto, o Divino Batista, como que recebendo seu nome das Escrituras, mandou alguns de seus discípulos para perguntar se era ele o que vem ou haverá de vir. Santo Ambrósio. Mas como é possível que João Batista ainda não acreditasse ser filho de Deus, aquele mesmo de quem dissera: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Afinal, ou é insolência atribuir a divindade a alguém de quem não tinha certeza, ou perfídia duvidar do Filho de Deus. Alguns, porém, entendem que João foi, de fato, um grande profeta, a ponto de reconhecer o Cristo, e que não foi por dúvida, mas sim por piedade, que não acreditou que aquele cuja vinda anunciara haveria de conhecer a morte. Não duvidou, portanto, por falta de fé, mas por piedade, como Pedro, quando diz: Longe de ti essas coisas, Senhor, não te sucederá isso. São Cirilo.
Ou ainda, João Batista faz a pergunta com desígnio em mente. Com efeito, conhecia, precursor que era, o mistério da paixão de Cristo, mas, para evidenciar a seus discípulos a excelência do Salvador, enviando do meio deles uns mais prudentes, mandou que indagassem e ficassem sabendo pela viva voz do Salvador se era ele o que esperavam. Por isso se acrescenta: os homens, chegando junto dele, disseram: João Batista nos mandou perguntar: és aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Ora, sabendo Deus que era, com que espírito João os enviara e a causa da vinda deles, realizou naquela hora milagres mais abundantes. Por isso segue. Nesse momento, ele curou a muitos de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos e restituiu a vista a muitos cegos. Não lhes disse expressamente: sim, sou eu o que há de vir, mas antes os conduz à certeza pelos seus atos, a fim de que retornassem ao que os enviara após acolherem a fé nele com provas convenientes. Por isso, não responde às palavras da pergunta, mas ao propósito de quem os enviou, pois segue. Então lhes respondeu: ide contar a João o que vedes e ouvis. É como se dissesse: contai a João o que ouvistes pelos profetas, mas vistes ser consumado por mim. Com efeito, os profetas haviam predito que ele faria o que naquele momento realizava, a saber, os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Santo Ambrósio. Bastava esse testemunho para que o profeta reconhecesse o Senhor. Com efeito, sobre ele fora profetizado que o Senhor dá comida aos que passam fome, levanta os que tenham caído, liberta os agrilhoados, ilumina os cegos e que aquele que faz estas coisas reinará para sempre. Portanto, estas não são marcas de uma virtude humana, porém divina. Antes do Evangelho, são raros ou até mesmo inexistentes prodígios dessa natureza. Apenas Tobias recuperara a visão, e isto por remédio de anjo, e não de homem. Elias ressuscitou um morto, porém com rogos e choros, ao passo que Nosso Senhor com uma ordem. Eliseu fez limpar a um leproso, mas o efeito, nesse caso, foi alcançado não pela autoridade do seu comando, e sim em prefiguração de um mistério. Teofilacto Diócrida. Estas são as palavras do profeta Isaías: Deus mesmo virá e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então saltará o coxo como um veado. São Beda. E não é de menor importância o que segue, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Os pobres, a saber, em espírito e bens, são iluminados por dentro, de modo que, entre ricos e indigentes, não haja nenhuma diferença na pregação. É prova da autenticidade do Mestre que todos que junto dele podem ser salvos sejam iguais. Santo Ambrósio. Todavia, estas são ainda amostras pequenas da divindade do Senhor. A plenitude da fé é a cruz do Senhor, a morte e a sepultura. Por isso, acrescenta: e feliz aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. A cruz pode servir de escândalo até aos eleitos, mas não há prova maior do que esta da divindade de Cristo. Com efeito, não há nada mais estranho à natureza humana do que sacrificar-se a si mesmo pela salvação do mundo. São Cirilo. Ou ainda, com isto, queria mostrar aos discípulos de João que não escapou aos seus olhos nada do que revolvia nos seus corações. Eram eles mesmos, afinal, que se escandalizavam a seu respeito. Santo Ambrósio. Em sentido místico, dissemos acima que em João encontramos a figura da lei, que prenuncia o Cristo. Logo, João envia seus discípulos a Cristo para que alcancem a integridade do conhecimento, porque a plenitude da lei é Cristo. E talvez esses dois discípulos sejam dois povos, os judeus que creram e os gentios que creram porque ouviram. Ora, eles quiseram também ver, porque bem-aventurados os olhos que veem. E quando chegaram ao Evangelho e reconheceram que os cegos recebiam a luz e os coxos caminhavam, então dirão: com os nossos olhos vimos.
Com efeito, imaginamo-nos vendo essas coisas que lemos, ou talvez seguindo com alguma parte do nosso corpo os passos da paixão do Senhor. A fé, afinal, através de poucos, se espalha a muitos. A lei, portanto, anuncia que Cristo há de vir, e a Escritura do Evangelho confirma que veio. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã.